Com o Major-General Agostinho Costa, especialista em assuntos de segurança. Muito boa tarde, bem-vindo. Ouvimos Vladimir Putin dizer que qualquer acordo só será possível tendo em conta a realidade no terreno. Vamos olhar por isso para a realidade nesta altura no terreno e tudo aquilo que aconteceu nestes mais de 2 anos e meio de guerra. É esta realidade que impede quer um lado, quer o outro de aceitar um acordo nesta altura? Boa tarde, Sr. Abel, para o convite. Este é um dos argumentos, não é só isto, não é? Portanto, esta guerra virou um conflito existencial para ambas as partes. Para a Ucrânia, naturalmente, porque vive mais de 20% do seu território ocupado pela Rússia, por um país, digamos, por uma potência estrangeira, e para a Rússia porque, verdadeiramente, o que está em jogo não é apenas isto. Aliás, os russos têm vindo a dizer o que está em jogo é uma nova arquitetura de segurança no plano europeu, fundamentalmente na Europa, e até no plano global, e uma nova ordem internacional. Portanto, a Ucrânia, efetivamente, é o tabuleiro de xadrez onde se jogam todos estes interesses globais, tanto da parte da União Europeia, da parte dos Estados Unidos, chamado Ocidente Alargado, e do outro lado a Rússia, a Federação Russa, que atrás tem um grupo de países que ontem pudemos ver que é substancial. Esses interesses globais podem colocar a questão territorial num patamar bastante inferior? Numa eventual negociação? Estamos a crer que sim. Portanto, há aqui um impedimento. Os russos são muito legalistas, ou muito, digamos, formalizam muito nas questões legais do próprio país. Quando, digamos, Vladimir Putin promoveu aqueles referendos nos oblastes que têm partes ocupadas e que houve uma vontade de adesão à Federação Russa, e quando integrou na Federação Russa Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Ele agora nem fala só no terreno ocupado, fala no terreno ocupado e na parte dos territórios fazendo parte destes oblastes, ainda está, digamos, na posse ucraniana. É essa realidade que ele quer ver, digamos, resolvida, isto é, um acordo de paz, segundo diz Putin, tem que ser com base naquilo que foi negociado em 2022 em Istambul, em que tinha sido praticamente, havia o tal comunicado de Istambul, o acordo de Istambul, que depois, à última hora, como sabemos, por interferência de Boris Johnson, e não só os Estados Unidos, o Ocidente, considerou-se que a Ucrânia estava em condições de continuar a guerra, com o apoio ocidental, o as long as it takes, etc. Só que, efetivamente, o conflito não correu como se perspectivava. E depois temos que ter ainda em conta outro aspecto. Este conflito nunca foi para ser decidido no campo de batalha. Os Estados Unidos sabem. Aliás, toda a contenção de armamento que foi enviada para a Ucrânia, como sabemos, foi para dosear a operação. E, efetivamente, como este conflito era para ser decidido, era no plano económico, social e político-diplomático. Os conflitos têm sempre, como temos aqui dito, vários patamares, fundamentalmente 4 linhas de operação que são planeadas dessa forma. Político-diplomática, e o objetivo do Ocidente era isolar a Rússia, e vimos que não está isolada. Ontem, no jogo do xadrez do conflito, os russos avançaram uma peça. Antes de irmos aos BRICS, vamos olhar para um outro mapa, porque também ontem houve uma declaração de Putin em que ele não desmente a presença de tropas norte-coreanas na Rússia. É perguntado isso diretamente, ele não desmente. Nós olhamos para este cenário e vemos que o Irão está a fornecer armamento à Rússia, a Coreia do Norte está a fornecer armamento e tropas à Rússia, a China está a fornecer componentes essenciais à Rússia. Neste plano também a Rússia está numa posição confortável nesta altura? Bastante confortável, Sr. Aliás, hoje soubemos também de fontes que o FMI considera que em termos de PIB por paridade de poder de compra, a Rússia terá ultrapassado o Japão. Portanto, neste momento, dos 5 países que estão à frente em termos de PIB, paridade de poder de compra, temos 3 dos BRIC, nomeadamente a China, que é o primeiro, o terceiro a Índia, o quarto a Rússia. Mas os Estados Unidos dizem que ao precisar de tropas norte-coreanas, Putin mostra desespero. Não, é um bocado de exagero, Sr. Porquê? Porque temos no teatro de operações da Ucrânia 600 a 700 mil russos. O que temos aqui, efetivamente, é na ordem de 12 mil coreanos. Os coreanos valem porquê? Não, é um bocado de exagero, Sr. Porquê? Porque temos no teatro de operações da Ucrânia 600 a 700 mil russos. O que temos aqui, efetivamente, é na ordem de 12 mil coreanos. Os coreanos valem porquê? Valem pelo sinal que dão. Kim Jong-un
o que mostra aqui é que, ao enviar para aqui 12 mil militares, se tiver um conflito aqui com a Coreia do Sul, e entenda-se que neste momento os Estados Unidos estão a fazer um triângulo defensivo, a Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, e com mais, mas fundamentalmente aqui uma espécie de NATO regional, também com a Austrália, Nova Zelândia, Filipinas, etc. Há aqui, digamos, um acordo no Indo-Pacífico. Se houver um conflito, Kim Jong-un sabe que tem os russos ao seu lado. Portanto, dá um apoio simbólico na prática. 12 mil militares, 11 a 12 mil, como dizem as fontes, já lá estão. Alegadamente deverão estar a entrar em combate amanhã ou durante o fim de semana, mas ontem a Duma ratificou o acordo, como a CNN Putin também referiu, fez alusão a isso. E Putin disse uma coisa muito interessante, como certamente vimos, quando lhe fizeram essa pergunta, disse: nunca tivemos dúvidas que a Coreia do Norte honra os tratados que assina, e depois também disse: nós também sabemos quem é que opera os drones, o país da União Europeia, o país da Europa, que opera, os países que operam os drones, fundamentalmente fazendo referência a este eixo. França e Reino Unido. França e Reino Unido. Portanto, o que temos aqui, efetivamente, só estou aí apenas, é uma cartada política, mais do que uma cartada operacional, porque são, certamente, vêm das forças especiais norte-coreanas. Não são super-homens, mas são tropa bem treinada. São uma ajuda. Já não temos tempo de ir aos BRICS, o nosso tempo esgotou-se. Obrigado pela sua presença. Eu que lhe agradeço. E boa tarde, obrigado. Boa tarde, muito obrigado.